E aí, pessoal, esse vídeo é um recado aos ateus. Pessoal, esses tempos atrás eu estava vendo um vídeo aí, de um ateu famoso aí, e ele falou mais ou menos assim, que para ele seria muito mais fácil se ele tivesse fé. Né? Ele disse assim que para ele seria muito mais fácil se ele tivesse fé. E, ou seja, o que ele estava querendo dizer? Aí, não, voltar um pouquinho mais atrás, aí passou um tempo, uma pessoa aqui em casa, e ela falou mais ou menos a mesma coisa, se referindo a um outro ateu, né? Provavelmente é seguidor desse que é famoso aí. Então, ela falou assim, fulano falou para mim que se ele tivesse fé, as coisas seriam mais fáceis para ele. E eu entendi muito bem, assim, nas entrelinhas, tô vendo a hora ali, porque daqui a pouco tem que buscar minha esposa, que ela foi congregar, e eu entendi muito bem, assim, nas entrelinhas, o que foi que ele quis dizer com isso aí, né? Pessoal, o que ele quer dizer com isso é o seguinte, que se você tem fé, você joga a sua responsabilidade, o seu trabalho, tudo para Deus. Você acha que Deus vai fazer tudo para você sem fazer nada, não. Né? Tudo é Deus que vai fazer. E ele, como ele é um cara bem intelectual, ele não, ele batalha para ter as coisas, tudo. Ele acha que porque você tem fé, você não faz nada, né? Porque do alto da intelectualidade dele, não sei se a palavra é mais ou menos assim, ele acha que quem tem fé são pessoas pequenas. Pessoas pequenas. Na verdade é o contrário. Não é porque você tem fé que você vai cruzar os braços e esperar tudo em Deus. Não. Deus não falou para Josué, vai lá e cruza os braços que eu vou fazer a obra. Não, não, esforce, tem bom ano que eu serei contigo. Como fui com Moisés, também serei contigo. Então não é bem assim. Agora, se ele quer ter uma vida desregrada, que não tem, como quem não tem satisfação a dar para ninguém, aí é outra conversa, aí é outro papo. Porque quem tem fé, conhece a palavra de Deus, no caso eu que sou cristão, sou conhecedor da palavra de Deus, para mim, eu tenho satisfações a dar. Né? Para mim, eu tenho sim que o que mostrar para alguém que está me observando. Agora ele quer viver da vida dele do jeito que ele bem entende, fazendo o que ele bem quer, entendeu? Aí para ele sim é mais fácil, é o contrário, é o contrário do que ele está falando. A vida dele para ele é muito mais fácil, que ele faz o que ele bem entender. Se ele quiser mentir, ele mente, se ele quiser se prostituir, ele se prostitui. Ele pode viver a vida dele do jeito que ele bem entender, porque para ele sim é a vida mais fácil, ele não tem que dar satisfação para dar. Nós não. Nós cristãos, aqueles que realmente são homens e mulheres de fé, nós temos sim satisfações a dar. E não somos braço curto, não. Não fica esperando só em Deus sem fazer a nossa parte. Claro, eu creio que Deus faz obras. Eu creio que Deus faz obras, já tenho visto Deus fazer obras e creio que vou ver muito mais, maiores do que as que eu já vi. Porém, não fico ali de braço cruzado esperando Deus fazer obra, não. É o contrário do que ele falou. Não, muito pelo contrário. De trabalho, graças a Deus, que não falta é coragem para fazer o que tem que ser feito, né? Eu tenho mais de 50 anos e eu vou te falar uma coisa, para trabalhar eu tenho um pique de muito cara, de muito mais novo do que eu aí, que não quer nada com nada na vida. Eu enfrento a realidade e não é porque eu, por exemplo, eu não sou o tipo da pessoa que, por exemplo, eu gosto muito de falar de carro. Eu trabalhava na empresa lá, a gente falava muito de carro. Mas ninguém me vê fazendo loucura para comprar carro, não. Não é assim que as coisas funcionam. Entendeu? Então, tipo assim, ter fé significa também ter prudência, ter paciência, ser trabalhador, buscar, batalhar. Não é igual ele falou que quem tem fé entrega tudo na mão de Deus e nas entrelinhas ele quer dizer isso aí. Ah, tem fé, entrega tudo nas mãos de Deus aí e não precisa fazer nada. É o contrário. Ele que não precisa demonstrar nada para ninguém. Pessoal, eu tive que fazer um cortezinho para atender meu filho aqui. Então é o seguinte, eu achei uma arrogância muito grande da parte dele falar isso assim que se eu tivesse fé, minha vida seria bem mais fácil. Quer dizer, então que a gente entrega tudo para Deus, não faz nada. E ele, muito intelectual, muito inteligente que é, porque não sei se você percebeu, mas o ateu, na sua grande maioria, eles se acham o máximo, né? Nós somos apenas uns coitadinhos. Não, meu querido, é o contrário. Para nós é muito mais difícil.
Porque a gente tem satisfações a dar. Nós cremos que tem um ser celestial que está de olho em tudo, está vendo tudo. Até aquilo que foi feito às escondidas, um dia vai ser mostrado. E você não. Você vive de qualquer jeito, acha que não tem que satisfação para dar para ninguém, mas não é porque você acredita que Deus não existe, que Deus não existe, não. Se você acha que Deus não existe, é problema seu. Mas não é porque você acha que ele não existe, que ele não existe. Muito pelo contrário. Para mim, na minha opinião, é muito mais difícil você provar que ele não existe do que eu provar que ele existe. Porque as coisas que existem já demonstram que ele existe. Entendeu? Agora, a pessoa falar que Deus não existe, ela não pode falar. Porque provar ela não pode. Provar ela não pode. E se ela falar para mim que ela... Não, Deus não existe mesmo, de verdade, ele falar que não existe, para mim ele tem muito mais fé do que eu, porque mostrar que Deus não existe diante de tanta maravilha que a gente viu, para mim, a pessoa não acreditar que Deus existe, a fé dele para mim é maior que a minha, tá bom? Porque os elementos que hoje existem, para mim eles são a maior prova de que Deus existe. Simplesmente isso. Então, se você não crê, se você afirma que Deus não existe mesmo, a tua fé é maior que a minha. Porque se acreditar que de uma ameba nasceu tudo, entendeu? Que do nada tudo nasceu, porque as coisas nasceram do nada, tudo nasceu do nada, você não acha que é muita coincidência, não? Você acha uma flor ali, um animal, um pássaro, tudo obra do acaso? O sol, a distância do sol para a terra. E aí? O clima, o ar que a gente respira, o DNA, a ordem que eles têm lá e tudo. Você acha que tudo isso aí foi tudo obra do acaso? Ah, a tua fé no acaso é maior que a minha fé, que a minha fé em Deus, tá? Eu agradeço a Deus por Jesus Cristo, pela paciência que ele tem tido comigo e que eu acredito também que com muitos de vocês, porque Deus é bom com muitos e muitos. Infelizmente, muitos não dão valor, mas a palavra de Deus também fala que Deus é bom até com os ingratos e maus, né? Então, essa é a mensagem de hoje aí, pessoal. Fiquem todos com Deus, né? Vamos meditar nas coisas de Deus. Se você não crê, procure meditar pelo menos, tá? E muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus preparar todas as coisas.